Bem-vindo ao canal sobre inteligência artificial é o futuro e o futuro é agora. Litígios, batalhas legais. Relaxa, vamos desvendar esse mistério. Imagina uma situação, você e seus amigos estão jogando bola na rua e, sem querer, quebram a janela do vizinho. Quebrou o clima, né? Mas calma, essa situação pode ser comparada a um litígio, que é quando duas pessoas ou empresas não concordam com algo e decidem levar o caso para a justiça. Agora, a análise de risco de litígio é como se fosse um detetive nesse caso. O detetive analisa tudo, as leis, as provas, o histórico do caso e até o que as pessoas envolvidas falaram. Tudo isso para avaliar se há chances de o caso ir para a justiça e qual o risco de perder. Mas por que fazer essa análise? Para saber se vale a pena entrar com um processo. Se o detetive descobrir que o caso é fraco, pode ser melhor tentar resolver o problema de outra forma, como através de um acordo. Para se preparar para a batalha legal, se o caso for para a justiça, a análise ajuda a saber quais são os pontos fortes e fracos do caso, assim a pessoa ou empresa pode se preparar melhor para a defesa. Para negociar um acordo, saber o risco de perder no tribunal pode ajudar a chegar a um acordo mais vantajoso para ambas as partes. E como funciona essa análise? O detetive leva em consideração vários fatores, como as leis. O detetive verifica quais leis se aplicam ao caso e como elas podem ser interpretadas. As provas. O detetive analisa as provas que cada lado tem para sustentar sua versão da história. O histórico do caso. O detetive verifica se já houve outros casos semelhantes e como eles foram decididos. O que as pessoas envolvidas falaram. O detetive pode analisar depoimentos, e-mails e outras formas de comunicação para ver o que as pessoas envolvidas disseram sobre o caso. Conclusão. A análise de risco de litígio é como um guia para navegar no mundo dos litígios. Com a ajuda desse guia, as pessoas e empresas podem tomar decisões mais informadas sobre como lidar com seus casos e evitar surpresas desagradáveis. Lembre-se, essa análise é feita por especialistas em direito, que são como os super-heróis do mundo jurídico. É importante buscar ajuda profissional se você estiver envolvido em um litígio. E aí, ficou mais fácil entender o que é análise de risco de litígio. Uma empresa de software é processada por um cliente por violação de direitos autorais. A empresa realiza uma análise de risco de litígio para avaliar suas chances de vencer o caso. A análise leva em consideração fatores como as leis de direitos autorais no país onde o caso está sendo julgado, as provas que o cliente tem para sustentar sua alegação de violação de direitos autorais, o histórico de decisões em casos semelhantes, o que os funcionários da empresa disseram sobre o caso. Com base na análise, a empresa decide se vai defender-se no tribunal, negociar um acordo com o cliente ou tentar resolver o caso de outra forma. Médico após sofrer uma cirurgia. O homem contrata um advogado para defendê-lo no tribunal. O advogado realiza uma análise de risco de litígio para avaliar as chances de seu cliente vencer o caso. A análise leva em consideração fatores como o padrão de cuidado que o médico deveria ter tomado, se o médico violou o padrão de cuidado, se a violação do padrão de cuidado causou os danos ao paciente, os danos que o paciente sofreu,
Com base na análise, o advogado decide como apresentar o caso no tribunal e quais argumentos usar. 3. Duas empresas estão em uma disputa contratual. As empresas tentam resolver a disputa através de negociação. Se as negociações falharem, uma das empresas pode decidir processar a outra. Antes de entrar com um processo, a empresa que está pensando em processar a outra pode realizar uma análise de risco de litígio para avaliar suas chances de vencer o caso. A análise pode ajudar a empresa a decidir se vale a pena entrar com um processo, quais argumentos usar e como negociar um acordo. Curta. Inscreva-se. Comente. Para entender mais sobre esse assunto,